Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Por lei, o mês de maio é dedicado à conscientização e à realização de atividades efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O símbolo da campanha é uma flor de cor laranja. Dentro desse contexto, o mês de maio ficou conhecido como Maio Laranja. Para falar da importância de trabalhar esse tema, discutir o papel de cada um nessa campanha e como agir caso o crime se concretize, o nosso convidado de hoje é o psicólogo clínico Saulo Magalhães. Com mais de 15 anos de atuação direta com crianças, adolescentes e adultos, ele também é mestre e doutor em psicologia social. Saulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer. Saulo, antes da gente falar da campanha propriamente dita, é importante que a gente tenta entender o que provocou esse movimento, que é um movimento nacional, né? Que foi justamente um crime contra uma criança que acabou desencadeando a campanha. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Na década de 70, teve um caso muito emblemático no estado do Espírito Santo, onde uma menina, e o nome dela é dito intencionalmente como uma afirmação dessa memória, do que foi esse legado pró-conscientização, que é Ariceles, de 8 anos de idade. Ela então foi vítima de abuso sexual e foi morta. E isso ficou marcado ali no final da década de 70, acabou, de certa forma, mobilizando a sociedade, inclusive na produção de legislação específica que pudesse resguardar o direito dessa criança, o direito da vítima, e a partir disso a mobilização social para esse mês de conscientização, esse mês de chamada de atenção à sociedade sobre essa temática tão relevante, tão importante, que é o abuso e a exploração sexual infantil. E no caso específico desse crime, que você está nos recordando há quase 7 décadas, foi um crime que passou impune, né? A história nos conta que ele passou impune. Pessoas não foram responsabilizadas pelo que aconteceu, né? Exatamente. Então, se a gente pensa que nessa época, ali década de 70, se a gente voltar um pouco, em 1960, 1970, você não tinha nenhuma legislação tão específica que pudesse resguardar o direito dessa criança e desse adolescente, que pudesse chegar lá na linha, na ponta, a essa vítima, podendo, de certa forma, além de protegê-la, incriminar esse agressor, poder criar um princípio legal que pudesse, de certa forma, gerar na sociedade a compreensão de que nós não toleramos esse tipo de crime aqui no Brasil. Agora, dentro de todo esse esforço, ainda para a gente contextualizar o mote da campanha, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 2023, quase 23 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos, 60% delas aí entre 0 e 9 anos. Qual que é essa realidade hoje no Brasil quando a gente fala sobre todo e qualquer tipo de violência contra criança e adolescente? Se a gente pega um recorte para a nossa realidade nacional, nós temos algumas estatísticas mais recentes que vão dizer que a cada hora 3 crianças são abusadas sexualmente. E quando você pega esse número, essa porcentagem, e vai analisar a partir da faixa etária, 51% em média tem entre 1 e 5 anos de idade. Quando a gente começa a analisar isso de forma mais qualitativa, pensando quem é esse agressor, aonde ele está, qual é o convívio que essa criança teve, qual é o momento que isso ocorreu, e aí as informações ficam mais perversas, digamos assim, porque as informações apontam que esse agressor está dentro de casa. Esse agressor muitas vezes é parte do círculo familiar dessa criança. Esse agressor é conhecido da família, é um tio, é um vizinho, é um primo, é um amigo do pai. Então isso torna todo o processo denso e bem desafiador ali para essa realidade da criança, que está convivendo muitas vezes ali com esse agressor no seu dia a dia. Agora, pelo fato dos crimes se darem nesse ambiente quase que familiar, muitas vezes ele não chega a ser denunciado. Ele não sai desse círculo. Esses números apontados, eles podem ser maior
do que estão expostos para a gente hoje? Sim, com certeza, né? Então, há uma subnotificação de toda essa estatística, digamos assim. Tem um dado muito curioso que a gente encontra também, é sobre a relação de gênero e esses dados de abuso sexual. Por exemplo, há uma subnotificação muito intensa quando se trata de abuso sexual contra meninos. Né? Por quê? Porque muitas vezes, quando um menino é abusado sexualmente, há um grande desafio dele, primeiro, falar sobre isso com alguém, pela humilhação, pela vergonha, por aquilo que ele pode ouvir, fruto disso. Né? Há uma resistência quando ele fala para a mãe ou para o pai ou para alguém próximo, em levar isso para frente, também devido a toda a humilhação, o estigma que aquela criança, aquele menino que foi abusado sexualmente por um outro homem ou até por mulher, porque mulher também pode abusar sexualmente, tá? De uma criança, vai acabar carregando nesse processo. E isso, muitas vezes, leva para esse campo de uma subnotificação, aquele abuso não é denunciado, fica restrito ali, muitas vezes como um segredo de família. Né? Aquela família vai coexistir agora com um segredo que, na verdade, é um trauma que tem a tendência de ter consequências bem severas ao longo da vida dessa criança. Ô Saulo, ainda baseado nesse Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, os números nos mostram que houve um crescimento, né, houve um aumento aí, então, de casos de crimes contra crianças e adolescentes. Aí a gente tem maus tratos, exploração sexual infantil aqui com os seus respectivos índices de crescimento. Aí eu lhe pergunto, de fato, os crimes aumentaram ou ao mesmo tempo que as denúncias elas acontecem de forma tímida? Não. A consciência da população está mudando e está sendo denunciado cada vez mais esse tipo de crime e a sociedade não tolera mais. Esse aumento é resultante do quê? Na verdade, são os dois fenômenos, tá, Ricardo? A gente percebe que há um aumento, sim, né? Se a gente pega, por exemplo, o nosso período de pandemia, né? Alguns dados bem específicos de pesquisa no campo da psicologia social vão apontar que houve, por conta da reclusão, né, do ficar em casa, né, um aumento significativo também de abuso sexual por conta dessa nova dinâmica que foi necessário nesse período de pandemia. Né? Se a gente está falando que esse abusador está dentro de casa e a gente vai passar aí 2 anos e meio dentro de casa, naturalmente eu potencializo isso nessa compreensão do ciclo de violência. Né? Agora, paralelo a isso, nós temos sim um aumento dessa conscientização e o Maio Laranja é um apontamento disso. Né? Nós temos a informação chegando um pouco mais às camadas da sociedade, nós temos uma mobilização nas escolas, né? As clínicas de saúde também têm sido mobilizadas a esse processo, então a informação também está chegando, mas curiosamente, nós não temos, pelo menos é o que as pesquisas apontam, uma diminuição desse índice, dessas denúncias, desses dados que revelam essa violência contra criança e adolescente. Agora, existe uma série, né, de tipos de violência contra a criança, né? Desde o abandono intelectual, maus tratos, abandono de incapaz, a exploração sexual infantil. Dá para a gente elencar, talvez, qual deles é o mais perverso e o mais comum? A impressão que vai se tendo quando a gente atua no campo da infância, né, eu que estou atuando como psicólogo clínico já há um tempo nisso, né, é que a violência física, muitas vezes, né, ela fica visível. A criança vai para a escola, aquilo fica visível e, de certa forma, às vezes mobiliza mais até outros a ter esse olhar, ajudar, a fazer uma denúncia, né? Muitas vezes. A violência psicológica é uma violência mais velada, né? Que é essa que vai envolver muitas vezes o bullying, esses maus tratos no campo da palavra, no campo verbal, que envolve também um aspecto de uma negligência do cuidado desse responsável, desse pai, dessa mãe frente a essa criança, também é bem desafiadora, mas muitas vezes tem sido contemplado na escola, no projeto social que a criança frequenta, que a gente chama de segundo turno, escolar, né? Mobilizando os profissionais a fazerem denúncias específicas sobre isso. Quando nós entramos no campo da violência sexual, nós vamos ter um desafio um pouco maior, digamos assim, né? Que é como essa violência sexual vai se dando num campo bem
velado, bem específico, né? A marca da violência sexual, muitas vezes, ela não é visível a olho nu ali, né? Porque quando existe, dependendo do tipo de violência sexual, né? O hematoma é na região pélvica, por exemplo, e a não ser que esse professor ou esse cuidador, né, tenha algum tipo de procedimento ali, pensando na creche, que vai fazer a higienização da criança e tal, ele não vai ter acesso, ele não vai ver a região pélvica da criança, né? Então, deixa bem subnotificado, deixa velado, deixa distante, né? E isso torna ela mais perversa. Por quê? Ela também não vai estar restrito somente ao que a gente chama de vias de fato ou da penetração, né? Você tem toda uma gradação, né, do que a gente vai entender como violência sexual, envolvendo muitas vezes toques, carícias e outras expressões por parte desse abusador, que normalmente tem uma relação de poder com essa criança. Então pode ser um adolescente, um adulto, né, que vai pegar essa criança para fazer valer a sua vontade, o seu desejo, né? Manipulando ali, a partir dessa relação de poder, a coerção dessa criança, o silêncio dela, ameaçando ela, muita ameaça, gerando nela um sentimento de culpa, e isso torna essa dinâmica de violência extremamente desafiadora. Ô Saulo, no início aí é onde entra, né, o Maio Laranja. No início da nossa conversa, eu fiz questão de enfatizar. Conscientizar e também atividades efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, entre tantos outros tipos de violência. Né? Como é que é o mote? Como é que se dá essa campanha? Lógico, o mês de maio ele acabou sendo eleito, né, para trazer essa campanha, mas é um trabalho que acontece 365 dias do ano. Como é que é feito esse trabalho? Você que está aí na linha de frente. Acho que o primeiro passo dessa conscientização, né, é apresentar as informações à sociedade, né? Então, dar um nome correto, né, para o que é abuso. Abuso é uma violência, né? Abuso é a violência que é um crime. Quer dizer, não foi um deslize desse adulto, né? Não é um adulto que estava um pouquinho estressado e aí ele passou um pouco da conta. Quer dizer, acho que o primeiro passo dessa conscientização é no campo semântico, é no campo da palavra. São os conceitos corretos sendo ditos e ensinados à sociedade. E quando eu digo ensinado à sociedade, ensinado às crianças, nas escolas, aos adolescentes, aos pais, aos familiares, aos irmãos, né? Então você começa a mobilizar toda uma sociedade a ter uma consciência de que esse fenômeno ele tem um nome, ele tem uma dinâmica de funcionamento, né? Nós estamos falando de um crime, nós estamos falando da violação de direitos, mas a gente está falando de trauma, né? Então, quando você começa a ter esse letramento da sociedade frente ao que é, né, uma dinâmica de abuso e de violência, você já tem um bom passo sendo dado. A partir disso, nós temos outros bem específicos, que é até interessante para nosso público, né, nosso telespectador entender, que é como nós podemos oferecer às famílias uma compreensão de percepção. Será que está acontecendo na minha casa? Será que meu filho já passou por isso, né? E aí nós temos um princípio que é ensinado e que também a gente traz dentro dessa perspectiva de conscientização, que é a relevância que esse pai, essa mãe, esse cuidador tem um canal de comunicação com essa criança, com esse adolescente, né? Então ele tem que ter qualidade de tempo com essa criança. Ele precisa cultivar com essa criança, com esse adolescente, né, um relacionamento na qual, se essa criança ou esse adolescente estiver passando por isso, ela possa, por esse canal, falar o que está acontecendo. O assunto não pode ser tratado de forma velada. Saulo, eu vou pedir licença a você um minutinho, fazer um breve intervalo, a gente volta falando dessa campanha. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Saulo Magalhães, psicólogo clínico, falando aí então do Maio Laranja, que é justamente para combater e conscientizar contra todo e qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. O Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o psicólogo clínico Saulo Magalhães, falando conosco a respeito do Maio Laranja, né, onde acontece a campanha de conscientização e combate à exploração sexual
o abuso sexual de crianças e adolescentes e todo e qualquer tipo de violência. Saulo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Falávamos no bloco anterior, né, que o assunto não pode ser tratado de forma velada. Qual o próximo passo? Como agir diante de um problema tão grave como esse? Então, a partir dessa compreensão da necessidade de um canal de comunicação desse responsável, desse adulto, desse cuidador com essa criança, né, o Maio Laranja também proporciona a compreensão de quais são os sinais, muitas vezes possíveis de serem observados, de que um problema pode existir ali nessa criança, né? Então, uma das primeiras características que muitas vezes uma criança vai demonstrar se ela foi vítima de abuso sexual, né, de maus tratos, é um comportamento atípico, introspectivo, né? Uma criança que é cheia de vida, que brinca, né? Ela começa a ficar indiferente. Ela começa a não querer brincar naquilo que ela brincava anteriormente, ela começa a não querer ter muito contato com outras crianças, né? O semblante dela vai mudando. Ela pode, por exemplo, começar a ter um baixo rendimento escolar de forma abrupta, né? Ela pode desenvolver, por exemplo, uma aversão a ficar sozinha ou estar com adultos que não seja a mãe, né? E isso de forma bem exacerbada. Alguns casos mais crônicos, né? Ela pode voltar, por exemplo, se ela já não faz mais xixi na cama, o que a gente chama de enurese noturna, né? Ela pode voltar a ter enurese noturna, ela pode voltar a fazer xixi na cama, por exemplo, né? E isso, junto com outros elementos, podem ser observados pelos pais e aí como um sinal de alerta para verificar se algo está acontecendo. Não necessariamente esses sinais vão apontar assim, está acontecendo alguma coisa. Mas a gente observa... Mas desconfiar, né? Porque exato, né? O comportamento foi alterado. Perfeito. Vamos investigar isso aqui, né? E aí a gente volta no passo anterior. Com o canal de comunicação, Ricardo, que foi cultivado... Exato. A gente pode, então, seguir nesse processo, né? Então, se o pai ou a mãe desconfia de alguma coisa, né? Acho que o primeiro movimento seria tentar conversar com esse filho. Né? Seria tentar encontrar uma forma de traduzir para esse filho que ele pode confiar, que ele pode falar, né? Porque uma criança que foi vítima de abuso sexual, um dos sentimentos que é prevalente nesse processo é a culpa e o medo. O medo do que falar, o medo do qual é a repercussão daquilo que eu estou falando, né? O abusador pode, por exemplo, ter ameaçado, dizendo, se você contar para o seu pai, eu vou matar ele, né? E no imaginário de uma criança, ela vai levar isso na literalidade, por exemplo, né? Então, essa culpa e esse medo pode permear as emoções dessa criança, e aí a presença dessa mãe, né, acolhendo e afirmando essa criança vai ser muito importante. Nós tivemos até um caso recente, noticiado essa semana, uma criança vítima aí de violência que, através de uma cartinha escrita à mão, ela conseguiu, então, né, expor o que estava acontecendo e todas as providências foram tomadas, foi amplamente divulgado. Agora, Saulo, quais as consequências para a criança, né, para a vida da criança, quando não existe essa identificação, quando ela não consegue verbalizar, quando o cuidador, o pai ou a mãe não identifica e ela guarda isso para ela? Certo. O que a gente observa é que essa criança ela vai entrar na adolescência, naturalmente, e ir para a vida adulta, e essa memória, e o corpo ele tem memória, Ricardo, assim, a gente chama que essas memórias traumáticas, né, elas se instalam na mente, nas emoções, no corpo físico dessa criança. E ainda que não contemplado, como é o caso que a gente está levantando aqui de hipótese, né, nessa relação de cuidado, de investigação na infância, aquilo fica velado, aquilo fica como um segredo, né, aquilo tem a tendência de se manifestar, né, na vida adulta ou na adolescência, de diferentes formas, né, atuando, por exemplo, numa baixa autoestima, né, muitas vezes se manifestando com desafios emocionais desse adulto frente à vida, frente a um relacionamento, por exemplo, afetivo, né? Desafios dele consigo mesmo, por exemplo, no que tange a conseguir superar obstáculos, desafios, né? A frustração que é próprio da vida adulta pode ser bem mais densa para alguém que vem desse processo de abuso sexual, porque não tem um repertório para lidar com aquilo, né? As emoções traumáticas, elas vão se cronificando na medida que os anos vão passando e isso chega como um processo sintomático, desafiador para esse adulto frente àquilo que ele precisa enfrentar,
no seu dia a dia, né? Se a gente vai falar, então, por exemplo, no campo da sexualidade desse adulto, nós não temos nenhuma linearidade, quer dizer, necessariamente uma criança que foi abusada sexualmente vai acontecer isso na sexualidade dessa criança quando ela se tornar um adulto. Mas fato é que a conta vai chegar em algum campo, inclusive no campo da sexualidade. Por exemplo, se a gente vai falar sobre saúde da mulher, né? Uma das questões que muitas vezes a gente encontra na clínica, na psicologia, em parceria com a ginecologia, por exemplo, são mulheres que sofrem de vaginismo, né? Que é uma dor aguda durante a relação sexual, né? Descartado causas orgânicas pelo ginecologista, ela pode ser encaminhada, por exemplo, em tratamento psicológico. E o que a gente observa é que muitas vezes, em muitos casos e relatos, há ali, né, um histórico de abuso sexual na infância, onde esse abuso não encontrou um acolhimento e ele se configurou como uma memória traumática, desafiando essa mulher agora na sua vida sexual enquanto adulta, né, produzindo um sintoma que não é de ordem orgânica, que não adianta tomar um remédio para resolver, Entendi. mas ela vai ter que enfrentar isso de forma emocional. As consequências para uma vida toda, né? E isso não pode prosperar, seguir adiante. Uma vez identificado a violência contra a criança, que caminho, a quem pedir socorro? Existe um canal de denúncias? Existem núcleos que possam amparar não só a criança, mas toda a família? Perfeito. Sim, sim. Nós temos um canal que, a nível nacional, que é o Disque 100, né, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? É um canal que recebe a denúncia pode ser feita de forma anônima, né? Porque muitas vezes quem vai fazer a denúncia, por exemplo, um vizinho, uma professora da escola que está vendo, né, os sinais, um membro da própria família que está vendo o que está acontecendo, pode fazer essa denúncia, pode não, né, deve fazer essa denúncia. Essa denúncia, então, é encaminhada pelo Disque 100 para as autoridades competentes do município, da cidade, da região na qual aquilo está acontecendo, e esse processo de denúncia vai mobilizar, de certa forma, esses dispositivos, muitas vezes o Conselho Tutelar, por exemplo, né, a fazer uma investigação, a bater na porta dessa família para tentar entender o que está acontecendo. Ricardo, isso funciona, isso é efetivo, né? E isso, inclusive, garante o direito dessa criança frente ao que a legislação a resguarda. Em se tratando de Uberlândia, nós temos um núcleo aqui no Hospital das Clínicas, que é o NUA Vidas, que funciona de forma interdisciplinar, com médicos, psicólogos, assistente social, né, e assessoria jurídica, ali o campo jurídico, na qual, uma vez constatado que houve uma violência sexual, né, essa criança, esse adolescente deve ser encaminhado direto ao Hospital das Clínicas e lá ela vai ser acolhida por essa equipe interdisciplinar e esse acolhimento vai se dar num detalhamento minucioso, um acompanhamento bem específico nessas diferentes áreas, contemplando a realidade dessa criança e desse adolescente. As universidades também estão imbuídas nesse trabalho, né? A Faculdade UNA, aqui em Uberlândia, onde você atua, também tem um trabalho voltado para essa temática. Exato. Nós temos uma clínica integrada de saúde aqui no Centro Universitário UNA de Uberlândia. É uma clínica aberta à comunidade, né? Uma clínica escola, e nós temos dentro dessa clínica o setor de psicologia. Eu sou responsável técnico, né, da psicologia lá nessa clínica, e nós temos um segmento nessa clínica específico para crianças e adolescentes, né? Então a gente tem um consultório específico para isso, nós temos os instrumentos específicos para esse acompanhamento, né, os protocolos que são requeridos para acompanhar esse tipo de demanda, né? Então os nossos estagiários ali de psicologia do último ano são os responsáveis em fazer esse tipo de atendimento supervisionado pelos professores da casa, né? E isso é aberto à comunidade, sem custo algum, que pode também ser uma alternativa bem efetiva frente a essa realidade. Saulo, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa aqui, então eu gostaria que você deixasse para o nosso telespectador, nosso público que tá acompanhando, né, qual é o papel de cada um nessa tarefa de combater a violência contra criança e adolescente, qual o papel dos órgãos da sociedade para que o crime não aconteça, né? Esse talvez é o principal mote, né, a gente evitar que o crime aconteça.
Acho que um detalhe que eu destaco, né, até poeticamente, é que são nossas crianças, né? Acho que o primeiro papel é eu entender a infância não como uma responsabilidade do outro, mas de toda a sociedade, né? A partir disso, a infância como uma responsabilidade social de todos nós, isso deve nos mobilizar nesse lugar de atenção, né? Eu como profissional, por exemplo, da educação, né? Quem são meus alunos, qual é a realidade que eles estão vivendo, e aí eu posso ocupar esse canal de denúncia caso eu observe alguma coisa, né? Se eu sou um vizinho e eu não tenho filhos, por exemplo, mas eu vejo que os meus vizinhos têm filhos e pode estar acontecendo alguma coisa ali, né? Eu me senti corresponsável como sociedade de fazer essa denúncia, né? E de me colocar disponível a isso, por exemplo, indo conversar com essa família, tentando formas de também conscientizar uns aos outros nas nossas relações no dia a dia. Saulo, tenho certeza que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo está se encerrando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista e já renovar o convite para a próxima conversa. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço e foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o psicólogo clínico, o Saulo Magalhães, né, onde falamos aí do Maio Laranja, que é justamente um mês dedicado a combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.